Muito bem, nesta quinta-feira é hora de falarmos também sobre uma pauta muito importante com o Dr. Ailton Tipó Laurindo, que chega mais uma vez para brilhantar o nosso programa nesta quinta-feira. Antes de qualquer coisa, Tipó, 11 horas e 20 minutos. Repita, Léo. 11h20 na PAN. Seja muito bem-vindo, Dr. Tipó. Um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Alex, Pinguim, aos seus milhares de ouvintes. Para mim é sempre uma honra estar aqui para levar uma informação legal, bacana aí para todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Exatamente. Hoje o nosso tema é a nova regra que impede INSS de negar auxílio doença sem perícia. Doutor, em sua última entrevista aqui na rádio na semana passada, o senhor falou com o Pitoli, né? Vocês dois falaram sobre a volta do auxílio por incapacidade temporária sem a necessidade de realização de perícia médica. Agora, recentemente, foi noticiado que o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, sem perícia não pode ser negado. Isso é verdade, doutor? Realmente, Léo, agora no último dia 17 de maio foi publicada a portaria 1298, que trouxe algumas alterações significativas com relação aos requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. E essas mudanças, elas deverão ser observadas até o dia 31 de dezembro de 2021. E dentre essas mudanças, qual a principal mudança, doutor? Bom, veja bem, Léo, desde 30 de março de 2021, quando foi publicada a Lei 14.131, os pedidos de auxílio por incapacidade temporária, sem perícia médica, eles poderiam ser negados, né? Quando que a perícia médica presencial, ela não é feita? Ela não é feita quando nas agências onde a pessoa reside ou próximo da sua cidade, naquela agência, ela não dispõe de serviço de perícia médica presencial. Aquela agência não tem perito. E também quando a pessoa está há mais de 3 meses na fila de espera, então, esta lei que foi publicada, a Lei 14.131, ela trouxe a possibilidade do INSS, nesses casos, conceder o benefício sem que o segurado tenha que ir fazer uma perícia presencial na frente do perito do INSS. Então, agora mudou. Agora, quando a pessoa não conseguir marcar uma perícia ou estiver há mais de 3 meses e o seu pedido terá que ser analisado de forma remota, à distância, o perito vai analisar e dar uma resposta, esse pedido não pode mais ser negado, como podia até a semana retrasada. Então, agora precisa ser feito. Antes do perito negar, ele vai ter que abrir uma exigência para que a pessoa marque uma perícia presencial. Ou seja, se o perito com os documentos em mão tiver a convicção da doença, da incapacidade, ele concede o benefício. Se ele tiver dúvidas, ele não pode mais negar. Ele tem que marcar, né, abrir uma exigência para o segurado, marcar uma perícia e aí presencialmente será analisado aquele pedido de auxílio por incapacidade temporária. Doutor, e nesse caso, como ocorrerá esse procedimento? Então, será aberto uma exigência pelo INSS, por isso, o segurado que faz um pedido desse, Léo, ele tem que ficar muito atento, ele tem que todo dia entrar ali naquela plataforma Meu INSS, né, que a gente está sempre falando aqui, é importante a pessoa cadastrar uma senha, todo dia ela precisa entrar ali e ficar olhando, acompanhando, porque se o INSS abrir uma exigência de perícia presencial, esse segurado terá 7 dias para
marcar ali na própria plataforma mesmo, tem um lugarzinho ali, ele marca essa perícia. Se ele não marcar essa perícia, em 7 dias, o seu processo será arquivado. E se for arquivado, ele vai ter que, mais uma vez, novamente, ele vai ter que fazer um novo pedido, vai ter que entrar na fila novamente. Por isso é muito importante, né, que ele fique atento. E como ele faz o agendamento? Ali, ele entra na plataforma Meu INSS, vai ter um link lá escrito perícia presencial por indicação médica. Ele vai clicar ali e vai marcar, e aí, com certeza, daí 1, 2, 3 dias, nessa própria plataforma Meu INSS, já vai vir a data, né, e o local que ele vai realizar essa perícia presencial, né? Doutor, e essa portaria trouxe também alguma alteração importante para quem já se encontra na fila aguardando ser chamado para realizar uma perícia? Com certeza, Léo, trouxe sim. Então, imagine que essa pessoa ela está na fila, ela protocolizou o seu pedido e ela está aguardando ali o INSS marcar uma data de uma perícia presencial. Se estiver nessa situação, ele pode, né, ou através do telefone 135, que é o telefone da Previdência, ou através dessa plataforma Meu INSS, ele tem um lugar lá que ele vai fazer uma opção para que o seu benefício seja analisado por perícia documental, que é essa perícia remota, à distância. Então, lembrando que se aqueles que estão aguardando a perícia presencial fizerem a opção pela perícia documental, para ser mais rápido, lembrando que esta opção não vai alterar a data original do seu pedido. Se o benefício dele for concedido, ele vai receber os atrasados desde o momento que ele fez o requerimento administrativo. E havendo essa concessão desse benefício, né, haverá limitação de valor, doutor? Olha, Léo, não vai haver limitação de valor. Diferentemente do que houve na chamada antecipação do auxílio-doença, logo que começou a pandemia, o INSS criou isso. Então, ele começava a analisar os pedidos também de forma remota e os casos que eles estavam convictos, eles concediam. Mas eles concediam com o valor de um salário mínimo. Imagine alguém que tinha direito a ganhar R$ 3.000, ele recebia um benefício de um salário mínimo. E o INSS, posteriormente, após ele passar por uma perícia presencial, se confirmasse o benefício, aí sim o INSS pagava a complementação, né, daquilo que seria o devido acima do salário mínimo. Hoje não. Se o INSS reconhecer o direito ao benefício através de uma perícia à distância, de uma perícia documental, o valor que o segurado vai receber será o valor real, o valor a que ele tem direito, não mais um salário mínimo. Isso foi uma mudança legal, uma mudança bacana. Legal. E existe, por exemplo, um prazo máximo para que o INSS conceda o benefício de auxílio por incapacidade temporária sem a perícia, doutor? Sim, sim. Se a perícia é presencial, Léo, o INSS pode reconhecer o direito, né, a um prazo longo. Um exemplo, 6 meses, 180 dias. Mas, tratando-se de perícia documental, essas perícias que não são presenciais, o tempo máximo de concessão de um benefício dura 90 dias. Se o segurado, após 90 dias, né, ele ainda estiver incapacitado, ele tem que fazer um novo pedido, né, ele não pode fazer a prorrogação, como nos casos normais, aí ele faz um novo pedido, vai ser feita uma nova análise, para que ele possa receber por um período acima dos 90 dias. Doutor, e quais os documentos específicos, né, que o segurado deve apresentar nessa ocasião? Os documentos, Léo, são
RG, CPF, comprovante de residência, as carteiras de trabalho que ele tem. E, além disso, é imprescindível também, imprescindível, que ele apresente um atestado médico. Esse atestado médico tem que ser feito com bastante capricho pelo médico do paciente, pelo médico do segurado. Precisa conter ali a data estimada dos sintomas da pessoa ou a data do início da incapacidade. Precisa conter no atestado o Código Internacional da Doença, o CID. Também precisa ter uma redação, Léo, legível, sem rasuras, precisa conter o nome do profissional, o número do seu CRM e, principalmente, o tempo estimado de afastamento. Se ele precisa, esse segurado, de 60 dias, 90 dias, 180 dias, precisa constar isso no atestado médico. É muito importante. E também, se ele tiver exames complementares, né, um raio-x, um exame de sangue, uma tomografia, uma ressonância magnética, ele precisa apresentar também. É muito importante que, além do atestado médico bem completo, que ele apresente alguns documentos complementares para que o benefício dele tenha uma chance maior de ser concedido. Doutor, sempre que o senhor participa, os ouvintes querem também fazer perguntas, né? Se possível, eu vou fazer a pergunta da dona Marlene, pode ser, doutor? Claro. A dona Marlene, estamos à disposição. A dona Marlene foge um pouquinho desse assunto que nós estamos tratando, mas ela faz a seguinte pergunta. Ela recebe o salário mínimo da aposentadoria pela morte do marido, tá? Então ela recebe uma pensão por morte, né? Seria essa pronúncia. Ela paga o INSS e com esse pagamento do INSS, ela ficaria com os dois benefícios, a aposentadoria dela e o benefício por morte, ou ela deve parar de pagar o INSS? Veja bem, no dia 13 de novembro de 2019, o presidente Bolsonaro, ele assinou e foi publicada a reforma da Previdência. Infelizmente, como nós já dissemos aqui, essa reforma ela foi assim, muito prejudicial para os trabalhadores que contribuem para o INSS, para os idosos deficientes. Infelizmente, né? Outras categorias não foram atingidas. Essa foi violentamente atingida. E uma das alterações foi referente ao que essa ouvinte está perguntando, é a acumulação de dois benefícios. Antes da reforma, acumulava-se dois benefícios sem prejuízo financeiro. O valor de um benefício ela ia receber normal e o valor do segundo benefício também ela ia receber normal, ia receber na íntegra, no valor de 100%. Com a reforma, agora, o recebimento do segundo benefício, ela terá direito, sim. Porém, muito provavelmente, ela vai receber 80% do salário mínimo. Então, né, mesmo com esta redução, antigamente era 100%, no caso dela é 80%. Porque, Léo, nós temos casos que a pessoa vai receber do segundo benefício 60%, outros casos 40%, e ainda outros casos 20% do segundo benefício. Um absurdo que fizeram nessa reforma. Mas no caso dela, mesmo ela recebendo 80% do segundo benefício, ela vai ter direito. É importante que ela continue pagando, opinião minha, para que quando ela completar os requisitos, né, não sei se vai ser por idade, ela tem que ter a idade, agora também a idade da mulher, era 60 anos, a reforma do presidente levou essa idade a partir de 2023 para 62 anos, né? Este ano que nós estamos já é 61, o ano que vem 61,5, em 2023 passa a ser 62. E 15 anos de contribuição. Então, acredito que ela deva continuar contribuindo, mesmo sabendo que vai reduzir.
mas ela vai ter direito aos dois com a redução no segundo benefício, no caso dela, para 80% do valor. Doutor Tipó, e para finalizar, recentemente foi noticiado que o STF colocou em pauta o julgamento da tão comentada revisão da vida toda. É verdade, doutor? Sim, Léo, sim, graças a Deus, esperamos que esse julgamento seja realmente feito, concluído. Está previsto, o STF marcou para que ele ocorra entre os dias 4 e 11 de junho. Realmente, essa revisão da vida toda, né, já foi aceita, já foi julgada favorável pelo STJ, e agora tem este último recurso no STF. Que Deus abençoe, que eles realmente julguem agora, entre os dias 4 e 11 de junho, que foi anunciado pelo STF. E qual a expectativa para o resultado desse julgamento? Pois é, Léo, essa é uma expectativa que nós, advogados, professores, palestrantes, estudiosos do direito previdenciário, a nossa expectativa é que o STF seja justo, porque este assunto desta revisão é um assunto inerente às leis, é um assunto legal. E quem cuida das leis no Brasil, o guardião das leis, chama-se STJ. E o STJ em Brasília, por unanimidade, julgou favorável aos aposentados. E o STF está com o recurso que o INSS entrou, porém o STF não é o guardião das leis, ele é o guardião da Constituição. E esta matéria não é constitucional. Qual é a nossa expectativa? Que o STF diga no seu julgamento, olha, este assunto não é assunto do STF, é do STJ. E o STJ já julgou favorável, portanto, mantenha-se a decisão favorável do STJ para os aposentados que tenham direito à revisão da vida toda. Essa é a nossa expectativa e vamos orar muito e rezar muito para que isso aconteça. Doutor Ailton Tipó Laurindo participando conosco aqui na programação da Jovem Pan News Bauru. Doutor, é sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por conversar e esclarecer assuntos tão importantes aqui na nossa programação. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade maravilhosa da Jovem Pan, onde nós podemos sempre levar informação, prestação de serviço, principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso a informações ou que não têm o conhecimento desse assunto. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus e se protejam muito, muito mesmo. Grande abraço. Esse é o doutor Ailton Tipó Laurindo conversando conosco na pauta previdenciária aqui da Jovem Pan News Bauru.